E aí, pessoal, tudo bem? Mais um vídeo da TV Coiote no ar. E o primeiro desafio do Lula como presidente eleito, ele tá na questão do orçamento. Ao longo da campanha, Lula prometeu que ia negociar com o Congresso para poder manter o valor de R$ 600 do Auxílio Brasil. Prometeu que também ia negociar para conseguir tirar, né, o valor que foi anulado do Farmácia Popular. Esse valor tinha sido reduzido na previsão orçamentária do Jair Bolsonaro e o Lula prometeu que ia elevar novamente. Também disse que negociaria com o Congresso para poder garantir o reajuste da merenda escolar, que também está totalmente desajustada e com previsão de diminuição orçamentária. E para completar o pacote, aumento do salário mínimo acima da inflação e também mudança na tabela do imposto de renda. Aí qual que é a questão, gente? O Lula deixou bem claro que ia negociar com o Congresso para poder fazer essas mudanças, porque elas não estavam previstas na lei orçamentária de 2023 assinada pelo Jair Bolsonaro, e que, por isso, ele precisaria conseguir autorização para furar o teto de gastos. Uma medida, inclusive, que o PT nunca defendeu, né? Ao longo da campanha, deixou claro que pretendia adotar uma âncora fiscal diferente do teto. Bom, só que precisa negociar, como ele próprio disse na campanha. E para isso, logo na primeira semana de transição, o PT decidiu por criar uma PEC de transição, um projeto de emenda constitucional que autoriza que os gastos com todos esses programas sejam incluídos em 2023, que se autoriza que você fure o teto de gastos efetivamente estabelecido na PEC do Michel Temer. São gastos acima, né, do reajuste permitido, comparando o orçamento de 22 para 23 e incluindo a inflação. E, gente, é um desafio tremendo, porque o Lula chega com um Congresso completamente contrário a isso e também chega, a princípio, com um Congresso que assume no começo do mês de janeiro, com visões completamente diferentes. Toma posse, na verdade, no dia 1º de fevereiro, quando você tem o fim do recesso parlamentar. E passar uma PEC é um programa complicado. Muita gente precisa estar a favor, são 308 votos na Câmara, 3/5 da casa, são 3/5 dos votos também no Senado, né, 48 senadores, e passar em comissão, leva tempo, leva tempo. O parlamento entra em recesso agora em dezembro. Eu já abordei tudo isso com vocês. E aí começou a se aventar do lado do PT outras possibilidades. E se em vez de a gente criar uma PEC, precisar dessa negociata toda, a gente não fizer uma medida provisória, deixando que se libere crédito extraordinário, despesas que não estão sujeitas à restrição imposta pelo teto de gastos, para que essas medidas possam ser adotadas. E olha, essa discussão ela ganhou força nas últimas semanas, e um dos principais integrantes da política que defenderam essa tese foi o Renan Calheiros, do MDB. Renan Calheiros enxergava que uma PEC ela deixaria o governo refém desde o início do Arthur Lira, e que uma medida provisória ela poderia escapar disso, neutralizar o poder do Arthur Lira em alguma medida. Qual que é o problema dessa tese? O problema, gente, é que você baixar uma MP impondo crédito extraordinário, a Constituição é muito clara nesse sentido. Diz exatamente isso, olha. A abertura de crédito extraordinário somente será admitida para atender às despesas imprevisíveis e urgentes, como as decorrentes de guerra, comoção interna ou calamidade pública. Então, o governo do Lula baixaria uma MP tendo que alegar algum estado de calamidade pública. Exatamente o mesmo método que o governo Bolsonaro utilizou para passar o aumento do Auxílio Brasil ao longo do período eleitoral, sem burlar teoricamente a lei eleitoral. Colocou o Brasil em estado de emergência e falou, olha, tá em estado de emergência, logo a gente pode impor essa mudança sem que isso bata de frente com a legislação para eleições. Primeiro, é ilegal, não é o método correto. Não é o método correto. Segundo ponto, por não ser o método correto, isso criaria uma baita insegurança jurídica. Isso criaria a brecha para que se entrassem com pedidos de impeachment já contra o Lula desde o início, também deixando eles na mão do Arthur Lira. Aí, na minha opinião, felizmente, essa possibilidade foi já descartada. Praticamente totalmente descartada. Ainda tem ali gente defendendo, o próprio Renan ainda não desistiu totalmente. Foi colocada uma outra possibilidade além da PEC de transição. Essa outra possibilidade seria um remanejamento de despesas. Só que isso envolveria uma negociação política tão difícil quanto a negociação para passar a PEC. Por quê? Porque os parlamentares teriam que abrir mão das chamadas emendas do relator, RP9, que é o orçamento secreto, e falar, não, esse dinheiro pode ir para esses benefícios sociais. Como que você vai convencer os parlamentares a fazer isso?
É mais difícil do que convencer a passar a PEC. A grande aposta do PT pro fim do orçamento secreto hoje é que o Supremo Tribunal Federal vete ele, porque ele é ilegal. Né? E a gente vai ver qual vai ser a solução adotada pelo STF, se essa solução vai ser adotada antes do recesso da corte, agora em dezembro. Então, são dois canais possíveis de alternativa à PEC que também não são convenientes. Aí a tese da PEC voltou a ficar na primeira opção do PT. E tá interessante isso, porque aparentemente essa PEC vai passar muito fácil no Congresso. Muito fácil. Sabe por quê? Primeiro, olha, se definiu um modelo bem interessante. É uma PEC que vai ter um custo de 175 bilhões de reais. Basicamente, ela vai permitir que o governo federal deixe o Bolsa Família, né, o Auxílio Brasil volta a se chamar Bolsa Família, fora do teto de gastos. Fora do teto de gastos. Como o programa, com 600 ao mês, e também inclusos aí o pagamento de 150 reais adicionais por famílias com filhos de até 6 anos, com tudo isso, esse seria o custo do programa. Você vai liberar 70 bilhões a mais no orçamento para garantir o pagamento extra, os 405 mais os 195, mais o benefício a mais para quem tem filho de até 6 anos, e libera do orçamento os 105 bilhões de reais que já estão presos ao pagamento do Auxílio Brasil, ao pagamento previsto no orçamento do Jair, ao pagamento de 405. Com estes 105 bilhões de reais, você consegue repor os recursos do Farmácia Popular, consegue garantir o reajuste do salário mínimo acima da inflação e consegue também dinheiro para merenda escolar ter reajuste. Fica faltando uma coisa aí. Tabela do imposto de renda ajustada. O Lula prometeu na campanha que a tabela do imposto de renda ela passaria a ter cobrança apenas para pessoas com um salário a partir de 5 mil reais e não dos 1.903 reais atuais. Os mais pobres, as pessoas que têm uma renda menor, elas não pagariam mais imposto de renda. Isso seria compensado lá no alto da tabela, cobrando mais de quem tem mais dinheiro, e em parte também você poderia isso ter um rombo orçamentário. Qual que é a ideia do governo Lula? É passar um projeto de lei alterando a tabela. E não deixar isso a cargo dessa PEC de transição ou utilizando o orçamento que essa PEC de transição vai abrir. E o governo ainda quer passar esse projeto de lei em 2023, antes que você tenha o início da cobrança do IR, para essa tabela já começar a valer no primeiro ano de governo. Tem corrente no PT que defende que isso seja deixado para 2024. Considero errado. Promessa de campanha, tem que brigar por ela. Tem que brigar por ela, mesmo que tenha sido condicionado à aprovação do Congresso Nacional. E aí qual que é a questão? Foi bem desenhado, a gente ainda não tem o texto completo, esse texto vai ser divulgado, mas foi um texto bem desenhado, pela forma como libera exatamente o Bolsa Família fora do teto de gastos. É uma liberação provisória, então se o Lula resolver meter o louco e falar a partir de amanhã todo mundo vai ganhar 3 mil reais de Auxílio Brasil, de Bolsa Família, tá fora do teto, não, é provisório, vai ter ali o estabelecimento de um prazo, a gente não sabe se de um ano, mais ou um pouco menos. E isso acabou moldando uma facilidade para negociar com o Congresso, não deixando brecha para que o Congresso incluísse nessa PEC outros gastos que criariam ali uma bomba fiscal, muitas vezes não se guiariam pelos interesses da população, pelos interesses sociais, e sim por o parlamentar quer que o dinheiro vá para aquilo em particular, e aí o cara aproveita e aumenta também emenda e tudo mais. Se evitou isso, tirou-se do parlamento este poder de barganha com um texto bem estabelecido. No início da negociação, que já está a todo vapor, o PT já tem lá, por exemplo, na Câmara, o apoio da sua bancada de esquerda, eleita PSB, PCdoB, PSOL, Rede e tanto mais. O seu cinturão duro ali, 122 deputados. O PT já está avançando bem nas negociações com o PSD, o MDB e o União Brasil. Eu retratei sobre a negociação com cada um desses três partidos em vídeos que eu publiquei nessa e na semana passada também. Isso já daria uma gordura suficiente para facilitar a aprovação da PEC. O PT também vem se aproximando de outras legendas, PSDB, Cidadania e tudo mais, que podem assinar positivamente nesse quesito. E mais, o Lula se reuniu essa semana com o Arthur Lira, o atual presidente da Câmara, o líder do Centrão. Se o Centrão apoiar majoritariamente o projeto, passou na Câmara e passou no Senado, não tem erro. E o Lira se demonstrou muito aberto a passar isso. Agora, gente, o Lira se mostrar aberto a determinada coisa é por interesse pessoal, a gente conhece bem a figura. O que o PT tá dando em troca, por enquanto?
Garantiu que não vai lançar ninguém para a presidência da Câmara. Já se esperava isso, já se esperava. O PT pegou trauma de quando o governo Dilma tentou bancar a candidatura própria para presidente da Câmara contra o Eduardo Cunha. Começou com uma péssima relação com o Eduardo Cunha e com um candidato derrotado. O PT já pagou esse mesmo mico na época do governo Lula, quando bancou candidatura própria e não foi bem sucedido. O PT já tinha decidido, não vamos lançar ninguém. E deixou pro Lira em aberto. Quem sabe a gente te apoia. Quem sabe? Não se comprometeu com o Lira, assim como não se comprometeu com outro que quer se candidatar à presidência da Câmara, que é o Luciano Bivar, presidente do União Brasil, que também vem condicionando o apoio à União Brasil a um apoio ao seu nome. Então, isso está em aberto, né? Mas o PT não lançar candidato já agrada o Lira. Segundo ponto, o Lira sai beneficiado disso porque ele já impõe ali um poder de barganha. Olha, eu te apoiei quando você precisou antes de tomar posse. Isso já dá ali um poder de negociação para o Lira que lhe interessa bastante. E, completando, deixa claro, é uma PEC, depende do Congresso. Decisões das mais diversas que o governo pretende tomar vão depender do Congresso. E com 3/5 dos votos, no caso dos projetos de emenda constitucional. Se o PT entrasse tentando ir, através da medida provisória, colocar os gastos, seria uma forma de dizer, a gente vai driblar o Congresso sempre que puder. E pro Lira isso é ruim, né? Não é à toa que o Lira defende aí um regime de parlamentarismo, do qual eu também não sou contra, mas ele defende por motivos completamente diferentes, né? Ele defende porque quer que o Congresso seja realmente quem manda e especialmente quer ser o imperador, função que ele ocupou ao longo do governo do Bolsonaro. Então pra ele no final fica interessante a coisa, porque deixa claro, o poder é do Congresso e já deixa ali um poder de barganha um pouco adiantado. É isso que faz com que correntes do PT ainda estejam defendendo, assim como o Renan Calheiros, rival do Lira do ponto de vista nacional, mas também regional lá em Alagoas, defendam que a estratégia da medida provisória seja adotada. Então, assim, o Lira sai lucrando, mas é um lucro um pouco de boa vontade, de... Olha, eu tô dando a minha parte primeiro, eu quero de volta depois. Como? Aí que tá o perigo. Mas... tá imposto, é muito difícil, tá colocado, é muito difícil que o Centrão mude de posição, que o Lira mude de posição e crie entraves pra PEC, até porque tem pouco tempo pra ela passar. A ideia vai ser agora incluir junto um outro projeto de emenda constitucional para você não ter o trâmite começando do zero, que inviabilizaria a aprovação antes do fim do recesso e o que impossibilitaria o pagamento do auxílio no valor original já no mês de janeiro. Ele passaria a ser pago só no ano que vem, vai saber quando, março, abril. Não considero correto também, não considero correto que você fique mesclando o projeto de emenda constitucional, muitas vezes que não tem relação, como forma de driblar o processo natural de tramitação deles. Neste caso, é por isso que eu também não entro na política, neste caso, qual que seria o problema de você não entrar nessa estratégia? Um monte de gente vai ficar desamparado em janeiro sem receber o auxílio completo, numa situação bem delicada da economia e de falta de poder aquisitivo de compra da população mais pobre. Certo? Tem gente passando fome. Outro ponto interessante que deve tornar essa PEC conseguir ser aprovada mais provável. Até os parlamentares bolsonaristas, os parlamentares que estão no PL, no Republicanos, espalhados em alguns partidos, mas muito concentrados no PL, devem votar a favor. Sabe por quê, gente? Porque o Bolsonaro disse durante a campanha que o auxílio não era só pra esse ano. Só que no orçamento ele colocou que era só pra esse ano. Poderia ter colocado pro ano que vem, não colocou. Não colocou, preferiu gastar com outras coisas. O Bolsonaro também teria que negociar com o Congresso uma PEC semelhante. Certo? E ia ser cobrado em troca de uma série de formas diferentes. O Bolsonaro também prometeu mexer na tabela do imposto de renda. Também prometeu reajuste acima da inflação para o salário mínimo. Logo, ficaria ruim até para os eleitores bolsonaristas mais fanáticos a coisa do... O PL, o meu deputado, votou contra que continuasse o Auxílio Brasil. Seria uma forma boa de sabotar um governo do Lula, mas poderia pegar mal. E o PL sozinho votando contra também correria o risco de você não conseguir sabotar o governo e queimar a imagem. Certo? Então... PL, Centrão, legendas do radar do PT nessa negociação inicial e legendas que já estão no entorno do PT desde o início do processo eleitoral devem tornar a aprovação dessa PEC extremamente fácil. Isso tudo, claro, com todo o poder de negociação que o Lula já tem. Mas deixam em aberto. Qual será a possível cobrança que o Arthur Lira fará no futuro? Essa coisa
do apoio do Centrão e da candidatura à presidência da Câmara do Lira, ela permanece muito, muito ativa. O Renan Calheiros está tentando ali montar um cinturão de apoio ao Lula que consiga passar 312 votos na Câmara, por exemplo, e mais de 45 no Senado. Isso permitiria que você tivesse PECs aprovadas, deixando o Lira de fora e isolado. É difícil, e o Renan tem muito interesse pessoal em fazer isso. Seguiremos acompanhando, mas a PEC de transição aparentemente vai ter caminho livre no Congresso Nacional, garantindo uma primeira vitória para o Lula, que vem com vários efeitos colaterais a médio e longo prazo. Um abraço, gente, e a qualquer momento eu tô de volta com mais informações.